Olá, amigos do canal Anatomia é Vida. Sou a professora Giancarla Bernal e hoje eu trouxe uma videoaula para vocês sobre vasos sanguíneos do crânio e do pescoço. Bom, pessoal, primeiramente nós precisamos recordar que os vasos arteriais, eles possuem origem no coração. Esse vaso que está aparecendo aqui na imagem é a artéria aorta. A artéria aorta, ela tem origem no ventrículo esquerdo do coração. Vejam que logo que ela emerge desse ventrículo, ela forma a artéria aorta ascendente e, na sequência, ela forma o arco da artéria aorta. Vejam aqui, pessoal, do lado direito, nós temos origem o tronco braquiocefálico. Do tronco braquiocefálico, outros dois vasos importantes aqui vão se originar: a artéria subclávia direita e a artéria carótida comum direita. Voltando para o arco da artéria aorta, vejam que aqui nós temos outros dois vasos se originando a partir desse arco: a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Observe que o tronco braquiocefálico ele está presente apenas do lado direito. Do lado esquerdo, os vasos, a artéria carótida comum e a artéria subclávia, possuem origem direto no arco da artéria aorta. Bom, pessoal, por que estamos falando de alguns vasos que ainda estão no tórax? Porque a partir desses vasos, outros vasos também vão se projetar em direção ao pescoço e ao crânio. Vejamos nessa imagem onde nós temos aqui o tronco braquiocefálico e a artéria carótida comum direita subindo aqui em direção ao pescoço, onde ela bifurca e forma a artéria carótida comum, perdão, artéria carótida externa, tá? Que segue em direção à face aqui, ó. Então, esse vaso onde eu estou passando a bolinha vermelha é a artéria carótida externa. E aqui, a artéria carótida interna. A artéria carótida interna, ela segue em direção à base do crânio. Voltando aqui, vejam que da artéria subclávia, né, vai se originar a artéria vertebral. Nesse caso aqui, a artéria vertebral direita. Vejam que ela sobe em direção ao pescoço também e passa através dos forames transversários presentes aqui nas vértebras cervicais. Essa artéria vertebral, ela sobe em direção à base do crânio e passa aqui através do forame magno. Vejam que aqui ela se une à artéria vertebral esquerda e forma então a artéria basilar. Aqui nessa imagem, pessoal, nós temos o círculo arterial cerebral. O círculo arterial cerebral, anteriormente, ele era denominado polígono de Willis, tá? Então, são duas nomenclaturas diferentes para mesmas estruturas. Ou seja, o polígono de Willis é uma terminologia antiga, tá? Aplicada para o círculo arterial cerebral. Vejamos aqui, pessoal, onde nós temos a artéria vertebral direita e aqui a artéria vertebral esquerda. Aqui ambas se anastomosam e formam a artéria basilar. A partir aqui da artéria basilar, nós teremos origem a artéria cerebral posterior, direita, e do outro lado a artéria cerebral posterior, esquerda. Aqui nós temos a artéria comunicante posterior, esquerda, e aqui a artéria comunicante posterior, direita. Esse vaso que está chegando aqui, ele está vindo lá do pescoço e é aquela artéria que a gente comentou anteriormente, a artéria carótida interna. Na sequência aqui, projetando-se lateralmente, nós temos a artéria cerebral média do lado direito e também aqui do lado esquerdo. Porém, aqui do lado esquerdo, a visualização foi prejudicada, né, pelo lobo aqui temporal, que está presente do lado esquerdo e que foi seccionado aqui do lado direito, tá? Mas a artéria cerebral média está também do lado direito e do lado esquerdo. Bom, na sequência aqui, pessoal, nós temos se originando a artéria cerebral anterior, do lado esquerdo, e do lado direito. E entre elas aqui, a artéria comunicante anterior. Aqui, pessoal, nós podemos refazer todo esse trajeto, né? Vejam, então, aqui o arco da artéria aorta, do lado direito, o tronco braquiocefálico, aqui a artéria subclávia direita,
e artéria carótida comum direita. Do lado esquerdo aqui, artéria carótida comum esquerda, artéria subclávia esquerda. Vejam que as artérias vertebrais, elas possuem origem nas artérias subclávias. Então, aqui nós temos a artéria vertebral esquerda, se originando da subclávia, e aqui a artéria vertebral direita, se originando também da subclávia. Vejam que ambas estão passando aqui, uma do lado direito, e aqui, ó, a outra do lado esquerdo. Chegando aqui, então, as artérias vertebrais se anastomosam e formam a artéria basilar. Vejam aqui a artéria carótida comum direita, quando ela chega nesse ponto, ela bifurca. A mesma coisa acontece com a artéria carótida comum esquerda, que também bifurca, formando a artéria carótida externa do lado esquerdo, e aqui a artéria carótida interna do lado esquerdo. A mesma coisa do lado direito. Artéria carótida externa do lado direito e artéria carótida interna do lado direito. E aqui, então, pessoal, nós temos, né, nesse ponto aqui, o círculo arterial cerebral. Então, aqui, as artérias vertebrais, a artéria basilar, a artéria cerebral posterior do lado direito e a artéria cerebral posterior do lado esquerdo. A artéria comunicante posterior do lado esquerdo, a artéria comunicante posterior do lado direito. Aqui é onde está chegando a artéria carótida interna. E aqui, então, a artéria cerebral média do lado esquerdo, a artéria cerebral média do lado direito. Aqui a artéria cerebral anterior do lado direito e a artéria cerebral anterior do lado esquerdo. E entre elas, a artéria comunicante anterior. Bom, vamos falar agora, pessoal, sobre vasos venosos, tá? Então, a drenagem aí das estruturas encefálicas ocorre pelos seios venosos da dura mater, que recepcionam vasos menos calibrosos e direcionam tudo isso, então, para o átrio direito do coração. Então, vamos começar aqui a observar esses vasos. Olha só, pessoal, aqui nós temos o seio sagital superior, e aí ele se projeta aqui até neste ponto onde nós temos a confluência dos seios. Aqui nós temos o seio sagital inferior. Aqui a veia cerebral magna, que numa terminologia mais antiga era chamada de veia de Galeno, e aqui o seio reto. Aqui desse outro lado nós temos aqui, ó, o seio cavernoso, onde nós temos os seios intracavernosos nessa mesma região aqui, tá? Aqui, então, pessoal, nós temos o seio petroso superior, o seio petroso inferior, aqui o seio sigmoide e aqui o seio transverso. Nessa outra imagem, onde nós temos uma vista superior aqui da base do crânio, né, nós podemos ver nesse ponto aqui a veia oftálmica superior. Aqui, pessoal, nós temos o seio esfenoparietal. Aqui o seio cavernoso. Aqui o plexo basilar venoso. Aqui o seio petroso superior. Aqui o seio transverso. A confluência dos seios. Veia cerebral magna, seio reto e seio sigmoide aqui. Aqui nessa imagem, pessoal, nós temos então os vasos, né, drenando aqui essa parte mais superficial do crânio. Vejam aqui marcado pelo número 3, nós temos a veia retromandibular. Aqui marcado pelo número 4, a veia auricular posterior. Veja aqui a veia retromandibular, ela se anastomosa com a veia auricular posterior e ambas aqui vão formar então a veia jugular externa, marcada pelo número 2. Nessa imagem ela foi seccionada, então a gente vê uma parte dela aqui superiormente e uma parte dela aqui inferiormente.
E aqui, passando um pouco mais profundo, né, a veia jugular interna, que é essa marcada pelo número 1. Bom, aqui nós temos uma outra imagem onde nós podemos observar a veia jugular interna do lado esquerdo, aqui a veia jugular interna do lado direito. Vejam que ambas aqui, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, as veias jugulares internas, elas vão se anastomosar, ó, com esse vaso, que é a veia subclávia, e vão formar aqui a veia braquiocefálica. Então, aqui nós temos veia jugular interna, conduzindo aquele sangue que foi drenado lá pelos seios venosos ali da dura mater, né? E aí, aqui nós temos a veia subclávia, aqui ambas se anastomosam e formam a veia braquiocefálica direita. Aqui do lado esquerdo nós temos a veia jugular interna, ela se anastomosa com a subclávia esquerda e forma a veia braquiocefálica esquerda. Ambas aqui, então, se anastomosam novamente, formando esse vaso mais calibroso, que é a veia cava superior. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Faça aí a sua inscrição no canal, ative o sininho para não perder as notificações e deixe o seu like para estar apoiando aí o desenvolvimento do canal. Um abraço e até a próxima.